Luiz, se concentrem. Quantas vezes mais potássio tem na entrecasca de melancia em relação à polpa? Opção A, 2 vezes. Opção B, 5 vezes. Ou opção C, 7 vezes. 5? Certa resposta! Melancia, super colorida e cheia de vitaminas, está prestes a virar um... Ensopadinho. E nós vamos fazer um ensopadinho com a entrecasca da melancia e servir com polenta. Vamos transformar a parte branquinha da melancia em um refogado bem temperado com bastante molho. Esse é o nosso ensopado. A gente costuma descartar essa parte da melancia, mas é a parte que tem maior concentração de nutrientes. O potássio, por exemplo, é ótimo para regular o metabolismo. A gente vai escaldar a entrecasca de melancia de 3 a 5 vezes. É muito simples. Ferveu, troca água. Ferveu, troca água. Agora a gente vai refogar a melancia com alho e cebola para depois jogar essa melancia no molho de tomate. O cheiro tá bom, hein? Tá ótimo. Nessa receita aqui a gente pode utilizar vários tipos de tempero. E hoje a gente vai utilizar cardamomo e noz moscada. Agora a gente acrescenta o shoyu e pimenta. Pronto. A gente vai misturar com o molho de tomate agora e vai deixar reduzir. É isso, gente. A nossa receita está pronta e esse é um ingrediente muito versátil. Ele te permite várias combinações. Quanto mais você conhece o alimento, mais temperos você pode utilizar e fazer outras combinações com acompanhamentos. Olha a melancia! A melancia é cultivada do norte ao sul do Brasil durante o ano todo. É prima do melão, da abóbora e do pepino, todas da família de espécies que nascem rente ao solo. Para saber se está madura, é só... Se o som estiver assim, abafado, leva. É um presente da cultura africana, banto e sudanês ao nosso cotidiano. 91% de água, rico em carotenoides como licopeno e vitamina C. Bate a polpa e coloca até a parte branca. Dá um suco potente. Conseguimos aproveitar mais da melancia, não desperdiçando uma parte importante dela, e também incrementando a alimentação. O nosso ensopado de melancia é uma opção para quem é vegetariano, para substituir o molho de carne moída. E hoje vamos servir com polenta. Quem vai experimentar essa delícia é a chefe cozinheira Andressa Cabral, sócia do restaurante Mesa Bar. Ótimo. A gente preparou para você um ensopadinho de entrecasca de melancia, bem temperado, porque eu fui seu aluno e você me ensinou que tem que temperar a comida. E a gente quer que você experimente, o que você acha. Posso assim, né? Sim, fica à vontade. Gostoso. Gente, polentinha já tá um luxo, molhinho. A gente valorizou bastante cardamomo e noz moscada. Né? Pra dar Aquele toque. Eu achei gênio isso aqui. Achei sexy, gostoso, quente, delícia. E essa coisa do uso dos temperos, vocês já perceberam o quanto isso é brasileiro? O quanto isso é da cozinha de gente preta? A gente trouxe realmente a polenta, porque a polenta lembra muito final de semana, você reunido na cozinha com a família. Como a gente tem um jeito particular de se relacionar com a comida, né? E esse tipo de preparação, eu achei que vocês foram muito felizes, porque não ficou com uma cara de comida típica. E é interessante a gente pensar um pouco na pretitude para além dos estereótipos, né? Não tô aqui para fazer comida típica, eu valorizo as comidas típicas. Eu não tô aqui para falar de África, eu sou brasileira, eu sou uma mulher preta brasileira. Eu sou África em diáspora. Eu não tenho como dar conta do que acontece num continente inteiro que é tratado como um país só, mas a nossa cozinha, ela tem a complexidade dentro da técnica. Tem um projeto em que eu vou buscar nas raízes africanas, mergulhar no berço da nossa ancestralidade e traduzo tudo em street food, que é o Oyabemi. E uma vez eu estava com o Luiz, conversando com ele, eu também cozinho de turbante, passa o cara e pergunta. É acarajé? Não tem dendê, não tem baiana. Eu não tô aqui renegando a acarajé. Não. Mas eu tô falando mais sobre o estigma, né? E eu acho que é bacana vocês trazerem um angu com um molho, um ragu
rebuscado, já dando a volta nesse preconceito que a gente acaba sofrendo. E eu estava me lembrando de um workshop que eu fiz numa escola estadual. E as crianças primeiro ficaram assim, e no final vieram me abraçar. Ai, que lindo, tio, eu amei seu turbante. Os meninos colocavam a mão no meu turbante. Quando eu era criança, eu não tinha quem me inspirar. E hoje a gente pode ostentar nossas coroas, nossos turbantes, com tanto orgulho, né? E inspirar tantas crianças é tão bom, né? E de que forma você traz essa luta dentro da gastronomia, dentro da sua comida? Eu acho que o que tem de mais preto dentro da minha cozinha é o uso de ingredientes frescos. Eu uso muita coisa crua, muita leguminosa, sabe? É vibrante a minha cozinha, porque quanto mais fresco, mais cores, hortaliça pra caramba. E várias vezes eu uso outros elementos botânicos em infusões. Então, às vezes eu vou fazer um simples arroz, mas eu faço ele num chá. O preto precisa dessa suada. Basta ser bom, não basta. Não, a gente tem que ser melhor demais. E ainda vai ter alguém olhando e falando, mas eu acho que não é bem assim. Andressa, recentemente você ganhou um prêmio de embaixadora do turismo do Rio de Janeiro. Isso foi merecidíssimo pela tua representatividade no Rio de Janeiro. Por causa do Mesa também, pelos drinks que você serve. Fala um pouquinho pra gente desse título que você recebeu, desse presente. E depois você fala pra gente um drink que dá pra harmonizar com o nosso prato. Olha, Luiz, eu não tenho nem roupa pra falar do meu título. Eu sou muito carioca pra caramba, assim. Aqui no Rio, você me vê em vários lugares diferentes. Restaurantes mais sofisticados. Mas, cara, eu não me furto de ir pra uma boa Zona Norte, tomar uma cerveja gelada. Não, com certeza. Eu fiquei muito feliz e isso, na verdade, não é uma responsabilidade a mais. Era um reconhecimento pela minha contribuição. Aí você me perguntou pra harmonizar, né? São 2 coquetéis que eu penso. Um deles é o Roselle, que é uma interpretação de uma gin tônica. Ele leva hibisco, rosas e limão. Pela astringência do hibisco e acidez do limão, ele faria uma coisa mais por semelhança, assim, a harmonização. E o outro chama Savana 55. Então ele é um coquetel de vodka infusionado com cumaru. E aí ele tem licor de pequi, ele leva um shrub de caju e um toquezinho de limão só pra equilibrar. Esse segundo drink é mais difícil de fazer em casa, né? Então, o Roselle você faz em casa, o Savana você vem que eu te conto no caminho. Vamos lá no Mesa, então. Andressa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, pra mim é um orgulho danado. Eu estive aqui no refeitório logo no primeiro ano, fazendo uma ceia de Natal e foi uma experiência extremamente emocionante. Estar ao lado de uma mulher preta, cozinhando e falando e sorrindo, né? Porque tá tão difícil, a vida tá sofrida. Isso é muito bom. E o orgulho da teacher. Foi meu aluno bati tanto. Mas valeu a pena. Valeu, né? Muito a pena. Muito orgulho de estar aqui com você.